Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovanni Brescancini Picchiotti, aqui do cursinho 90 pontos. Eu fui aprovado para escrevente técnico judiciário em 2021 com 97 acertos de 100 perguntas. E agora eu tenho começado esse cursinho. Por hora, eu tenho postado materiais gratuitos de todas as disciplinas, cobrindo os mais cobrados aqui no meu canal do YouTube, bem como estou terminando um cursinho completo. Nesse cursinho completo, vocês vão ter acesso a mais de 2.100 páginas de teoria, 1.200 slides, videoaulas cobrindo esses slides, esses 1.200 que eu acabei de falar, e também 2.000 questões inéditas, incluindo 5 simulados completos. Uma fração disso vai estar disponível para quem está estudando de graça também. Então, as videoaulas dos mais cobrados, os slides que acompanham as videoaulas, os PDFs que complementam essas videoaulas, 50 perguntas gratuitas de cada disciplina, o acesso a todas as perguntas para escrevente do TJ São Paulo dos últimos 10 anos, e tem mais alguma coisa também que eu esqueci. Mas o conteúdo do cursinho completo é maior, é mais completo, vai ter mapas mentais e também existe a possibilidade de acompanhamento personalizado, vulgo mentoria, comigo, tá bom? Exposto, bora continuar. Hoje é aula de processo civil. Já vou introduzir para vocês quais são os temas mais cobrados, lembrando que o recorte foi feito com base nos últimos 10 anos de provas para escrevente do Tribunal de Justiça. Um dos temas mais cobrados é o Juizado Especial Cível e outro, que está aí agrupado, é o Juizado Especial da Fazenda Pública. Essas duas leis, elas são muito curtas, principalmente a do Juizado Especial Cível, e elas caem bastante. Então, o retorno sobre investimento de estudar nelas é bastante favorável. Tutela provisória também é outro tópico, super enxutinho, mas apesar de ser enxuto, cai bastante. E são algumas distinções fundamentais que você tem que fazer. É uma coisa rápida de aprender e que depois você nunca mais erra. A gente tem também os recursos, os atos processuais e os sujeitos do processo, cumprimento de fazenda contra a fazenda pública e as audiências. Juizado Especial Cível, eu passei rapidamente nos slides porque não necessariamente eu vou explicar um a um com o slide, às vezes o slide é autoexplicativo e se você quiser é só você pausar nele ou então você baixar o material completo e o ler com mais calma, mas eu foco em dar uma introduzida de conceitos, falar do que às vezes apenas lendo não se aprende bem. Então, eu vou te explicar o que é o Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível é o que antes se conhecia como Juizado Especial da Fazenda, como pequenas causas, desculpa. Era o que se conhecia como pequenas causas. Então são processos que às vezes você nem precisa de advogado, né, se for até 20 salários mínimos, e você consegue abrir ação lá, um processo mais rápido, mais informal, etc. Porém, esse Juizado Especial Cível, pequenas causas, normalmente só serve para processar órgão privado. Então, você pode processar uma pessoa ou uma empresa, mas a princípio, no Juizado Especial Cível, você não pode processar órgãos públicos. E onde que você processa órgãos públicos? No Juizado Especial da Fazenda Pública, que é como se fosse o pequenas causas da Fazenda Pública. O que é que muda entre um e outro? Isso é importante de memorizar porque a VUNESP várias vezes ela trabalha com essas pegadinhas de trocar um número aqui, um número lá, ou algo do tipo. Juizado Especial Cível, o teto sem advogados são 20 salários. Com advogados são 40 salários mínimos. O Juizado Especial da Fazenda Pública tem um teto único, que é sem advogado no caso, mas isso não vai ser perguntado porque não está escrito expressamente na lei que há até 60 salários sem advogado. Mas qualquer valor que está
causa do Juizado Especial da Fazenda Pública, você consegue mover sem advogado. Além da limitação quanto ao valor da causa, existe também limitações de matérias. Então, por exemplo, só pode despejo para uso próprio no Juizado Especial Civil. O despejo para uso próprio, inclusive, ele pode passar dos 40 salários mínimos. Se você for ver a forma que está redigida lá no artigo, as causas até 40 salários mínimos e alguns tipos específicos de ação que envolvem o despejo para uso próprio. O que normalmente é cobrado? Quem que pode e quem que não pode ser parte em cada um desses lugares? Então, por exemplo, incapaz não pode ser parte nos juizados especiais. O preso não pode ser parte nos juizados especiais. Se foca muito nessas restrições e nos princípios. Os princípios são simplicidade processual, simplicidade, economia processual, celeridade, informalidade e talvez tenha mais algum do qual não estou me recordando, mas vai estar completo aí no slide. Mas, em síntese, são esses princípios relacionados a uma coisa mais econômica, uma coisa mais rápida, uma coisa mais simples. Tudo que você associaria às pequenas causas. Seguindo. Tutela provisória. Isso é o que o pessoal trabalhava lá na triagem do Juizado Especial Civil. Várias vezes o pessoal chegava falando: quero uma liminar. E o que é essa liminar? A liminar é uma decisão que ela é dada sem que a outra parte seja ouvida. E a tutela ela pode ser concedida ou em caráter liminar ou depois da outra parte ser ouvida, também tem essa opção. Mas o instituto que você usa para requerer isso é uma tutela provisória. Existem dois tipos de tutela provisória: a tutela provisória de urgência e a de evidência. De urgência, como o próprio nome diz, é quando você quer algo urgente. Tutela de evidência, em contrapartida, é quando você quer algo que é evidente. Então, existe um rol taxativo, são 4 hipóteses legais, e nessas 4 hipóteses legais é possível que, mesmo não havendo urgência, seja concedida a tutela provisória. E o que a VUNESP trabalha bastante é com algumas subdivisões. O que eu estou querendo dizer? Uma tutela de urgência e uma tutela de evidência, elas podem aparecer em momentos processuais distintos. Uma tutela de urgência que é pedida logo no começo do processo, ela é uma tutela de urgência em caráter antecedente. Se ela aparece no meio do processo, ela é de caráter incidental. Isso daí é uma questão, você não precisa decorar, porque eles não vão trocar incidental com intermediário e te fazer se confundir. Você tem que ler, dentre as alternativas, incidental, saber que incidental é o que acontece no meio do processo, é o que incide no meio do processo. Tem, inclusive, uma coisa chamada incidente processual, que é quando você está com um processo e aí vai instaurar o cumprimento de sentença. Ao invés de abrir exatamente um novo processo, é aberto um novo processo, mas ele é meio parte deste processo maior, esse seria um incidente. A tutela, ela, via de regra, não se dá como um incidente de fato, que vai ter uma capa processual separada ou alguma coisa do tipo, mas a ideia é a mesma. E a outra coisa é que você tem a tutela, no caso da de urgência especificamente, cautelar e antecipada. A diferença é que uma é satisfativa e a outra não é. O que isso quer dizer? Tutela cautelar é que você não está já pedindo o que você vai querer lá no final do processo. Você está pedindo uma outra coisa por cautela. Por quê? Porque se não houver essa cautela, se o judiciário não adotar essa medida, quando tá lá na frente, você não vai conseguir ter o que você quer. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tá com um carro, que na verdade é seu, e ela está querendo vender esse carro, que é seu, pro Joãozinho. Uma tutela em caráter
cautelar, para ela não vender esse veículo, ela não satisfaz. Você já não tem o carro e está tudo pronto e você resolveu o processo logo de cara. Mas você usa da cautela para que lá na frente você consiga receber o que é seu. O que é diferente de uma tutela em caráter antecipado. Como, por exemplo, você precisa de uma cirurgia e o convênio tem que ceder. Uma vez que o judiciário te dá essa tutela de urgência, já está satisfeita a obrigação. Eventualmente, se depois é revertida a tutela, aí você tem que pagar o convênio, etc. Mas só dessa tutela ser concedida, você já tem o direito que você vai querer lá no processo, logo de cara. Isso daí é uma coisa importante, tá? A tal da estabilização, que confunde um pouquinho. A estabilização é assim, você entrou com um pedido de tutela cautelar antecedente, né? Então, tutela cautelar antecedente não, desculpa, tutela antecipada antecedente. Você chegou pedindo lá a sua cirurgia. O juiz deferiu essa medida. Só que depois, nem você, nem a ré fizeram absolutamente nada. O processo ficou silente, você não pediu para que ela apresente contestação, ela também não falou absolutamente nada, não aconteceu nada. Depois de 2 anos, ela estabiliza. Essa decisão, tecnicamente, ela não faz coisa julgada material. Se tiver alguma alternativa, você fala que não faz, mas meio que faz. Porque só antes desses 2 anos que ela pode ser deconstituída. Quanto aos recursos, tem que pensar que assim, você tem, primeira divisão que eu faria é entre os recursos que acontecem no meio do processo e os que acontecem no final do processo. Os recursos que acontecem no meio do processo, normalmente é o agravo de instrumento, no processo civil, no caso. Ou também na Lei 9.099, tem um nome um pouquinho diferente para alguns recursos. O agravo de instrumento. Eu gosto de pensar assim, instrumento, instrumental, é um pedacinho. Quando você faz um agravo de instrumento, você basicamente está recorrendo de alguma decisão que aconteceu lá no meio do processo, antes de esperar a sentença. O exemplo mais claro que a gente vê na prática forense são 2. Ou indeferimento de gratuidade da justiça, porque a gratuidade foi indeferida e aí a pessoa ela teria que pagar custas até chegar lá no final do processo. Ela não quer ter que passar por isso, ela recorre. E a outra é tutela de urgência indeferida. A apelação é o recurso que vem da sentença. Então, quando o processo termina e você vai discutir da sentença, você apela. Via da regra, essa apelação ela tem efeito suspensivo, ou seja, enquanto a pendente de julgamento, a decisão do primeiro juiz ela não gera seus efeitos. Há exceções, eventualmente pode não ser concedido esse efeito. Já o agravo de instrumento normalmente não tem um efeito suspensivo, só o efeito devolutivo. No caso da Lei 9.099, não é apelação, é recurso nominal. Só muda o nome e o prazo, mas é a mesma coisa. Continuando. O agravo interno é assim, você teve uma decisão, foi proferida por um colegiado de segunda instância, só que não foi uma decisão unânime. Na verdade, desculpa, foi uma decisão de uma pessoa, de um relator. Às vezes, quando você recorre de algo na primeira instância e vai lá para a segunda, ao invés de ser já um colegiado que decide, por normas de organização interna, é um relator. Se você discorda do que esse relator decide, aí você pode recorrer para a decisão dele ser reavaliada pelo órgão colegiado. Só que se
por unanimidade eles se rejeitam, você pode pagar multa. Por fim, a gente tem também o embargo de declaração e o recurso adesivo. Embargo de declaração, na prática, muitas vezes preciso de mais 5 dias de prazo. Então eu interponho isso para parar de contar o prazo recursal e depois voltar a correr. Mas, em tese, ele serve para quê? Ele serve para questionar obscuridade, contradição ou ponto que não foi abordado numa sentença ou numa outra decisão. Então, o agravo de instrumento seria o recurso com esse fim. O recurso adesivo é assim, houve uma sentença, foi dado prazo para se recorrer, um lado não queria recorrer, ele falou, olha, por mim, deixa, sabe, assim tá bom, só que o outro lado recorre no último instante. Para o primeiro lado, que estava não querendo recorrer, estava querendo já resolver tudo, não sair prejudicado, aí ele tem tanto a possibilidade de apresentar contrarrazões, que é um contra-argumento ao recurso que o outro fez, como também de aproveitar para recorrer junto. E é isso que é o tal do recurso adesivo. Só que acontece, se o recurso adesivo ele é intempestivo, não foi recolhido às custas, por algum motivo ele não chega a ser apreciado, porque pensa assim, tem uma parte dos requisitos recursais que eles são formais. Então, às vezes você até pode ter razão no que você está falando, só que você perdeu o prazo ou você não pagou as custas que deveria. Então o juiz nem vai ler, entendeu? Então você poderia estar falando todas as verdades do mundo, mas ele não vai olhar. Nesse caso, se isso acontece com o recurso principal, o recurso adesivo ele também cai. Porque pensa assim, o recurso adesivo ele existe justamente para você não ser prejudicado por só a outra parte ter recorrido. Se o recurso da outra parte também caiu, então não tem por que ele continuar. Olha, falando do tópico que eu passei rapidinho, porque é uma parte mais autoexplicativa, os atos processuais é o seguinte, via de regra, o ato ele pode ter qualquer forma. Tem no edital vários itens detalhando como que se dão os atos processuais, hora que pode ser realizado, isso, aquilo, mas algo importante pensar, normalmente o ato processual ele pode ser feito com qualquer forma. O formato dele é relevante, o que importa é o conteúdo e a finalidade atingida. Não se declara, por exemplo, nulidade, que é falar que um ato não tem nenhum valor, se não há prejuízo à parte. Uma outra parte que também é bem importante são os prazos para as decisões judiciais, que são 5 dias para despachos, 10 dias para decisão interlocutória, 30 dias para sentença. Não existe prazo específico para tutela de urgência. Tutela de urgência é uma decisão interlocutória como qualquer outra, pode ser decidida em até 10 dias úteis, tá? Mas provavelmente isso não vai ser perguntado de forma expressa assim. O que é mais interessante dessa parte dos atos processuais e dos sujeitos do processo? Primeiro, impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição a gente tem rolos, então bem escritos no material que acompanha essa apresentação no PDF. Mas qual que é a síntese? Impedimento é um negócio mais objetivo. Então é uma coisa mais aferível de forma clara. É um grau de parentesco, é um vínculo societário, é o juiz já ter sido parte no processo, são coisas desse condão. Suspeição é um negócio mais subjetivo. Suspeição, então, é amigo íntimo, inimigo. E essas disposições, elas se estendem também aos auxiliares da justiça.
Auxiliar da Justiça não engloba assistente técnico. Isso é uma coisa que pode ser perguntada, porque quem que é o tal do assistente técnico? Quando é necessária a produção de prova pericial, o juiz vai chamar um perito. Só que as partes elas podem indicar alguém para acompanhar o perito. Como é uma indicação da parte, obviamente vai ser alguém parcial, então não faz sentido se falar em suspeição ou impedimento pela parte não ser imparcial. É que nem falar, um advogado ele vai ser suspeito. Não, a parte ela pode advogar por si mesma se ela quiser. Isso não se confunde com os auxiliares da justiça, que são os escreventes que mexem no processo, que é o oficial de justiça, o chefe de secretaria, essas pessoas, o intérprete, o perito, essas pessoas sim, elas podem ser suspeitas ou impedidas, no mesmo termo do rol das hipóteses de suspeição do juiz. Importante também pensar no tal da suspeição por fórum íntimo. O juiz não é obrigado a declarar por que ele se considera suspeito. Um dia, quando eu era uma criança, eu e o Joãozinho... O juiz não precisa falar isso, ele só fala eu sou suspeito e se aceita. Seguindo, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ele funciona de forma um pouco diferente. Não sei se vocês viram nas notícias, há pouco tempo atrás, aquele negócio de os precatórios, o STF, não sei o que, os precatórios iam liberar tantos bilhões de reais, blá blá blá. Fazenda Pública, ou seja, o dinheiro que é do governo, ele tem algumas prerrogativas. Enquanto, se você não paga uma dívida judicial, eles vão lá, penhoram seus bens, fazem um monte de coisa, e você a priori já tem que pagar agora, o pagamento da Fazenda Pública, normalmente, ele se dá por meio de precatórios. É uma fila gigantesca, com algumas prioridades legais, e vai sendo pago aos poucos. Exceção à requisição de pequeno valor, porque, eu preciso receber 5 mil reais da Fazenda Pública. Faz sentido eu ficar esperando 30 anos? Então, nesse caso, existe um rito simplificado. Quanto ao valor da RPV, da requisição de pequeno valor, ela muda para cada ente público. Então, a União, como ela tem mais dinheiro, são 60 salários mínimos. Os estados e o Distrito Federal são 40 e os municípios são 30. Por fim, falar aqui da audiência de conciliação. É algo bem importante pensar, e isso é assim nos termos da lei, mas não muito na prática forense. Nos termos da lei, a audiência de conciliação ela só não acontece só se as duas partes manifestam desinteresse. Na prática, várias vezes o juiz dispensa, porque já sabe que não vai dar acordo, mas em teoria, que é o que vai cair na sua prova, a regra é essa. O momento processual seria depois da citação, comparecimento obrigatório, que pode gerar multa se a parte não aparece, e a representação por advogado com poderes para transigir é válida. Aqui é mais autoexplicativo, só traduzindo MP é Ministério Público, tá bom? E é isso, gente. Se inscrevam e deem joinha aqui embaixo e se inscrevam lá no canal.